Boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja com cada um de vós. Amém, louvamos a Deus por poder estar na casa do Senhor e nesta noite celebrarmos um culto a Ele, de adoração a Ele, nesse 20 de setembro. Amém. Eu louvo a Deus por este povo gaúcho que tem lutado bravamente. Eu louvo a Deus porque Deus tem levantado homens, mulheres nesse povo, que serve a Deus, que exaltam ao nome do Altíssimo. E nessa noite estamos aqui em um dia, quem sabe, diferente, porque em outras ocasiões nós estaríamos, quem sabe, reunidos em uma roda, tomando chimarrão, depois desse culto, comendo roda de carreta, Mas esse ano é diferente, é uma situação diferente. É um momento onde temos aprendido a lidar com as coisas de outra forma. E eu comentava com um grupo de pessoas onde estavam reunidos alguns dias atrás, dizendo que para mim esta pandemia tem feito um efeito bom. Porque eu tenho aprendido a valorizar coisas que quem sabe antes eu não valorizava. Eu posso ver as coisas de uma forma diferente, que quem sabe eu e nem você víamos antes. Mas isso tudo vai passar. E um aprendizado vai ficar. E que nós não sejamos mais como éramos antes, mas que nós venhamos estar cada vez mais fortalecidos. Amém? Abra a palavra do eterno Deus no livro de Gênesis capítulo 39. Vamos falar de uma palavra onde o pastor Samuel mencionou parte dela na sua oração. Vamos falar nesta noite sobre este assunto. Aleluias. Quem achou, diga amém. Ainda ouço folhas de Bíblia virando, sinal que alguns ainda estão procurando. Gênesis capítulo 39. Apenas os primeiros versículos que diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou tudo às mãos dele. E desde o que fizera o mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Fecha os teus olhos. Pai eterno, mais uma vez nos colocamos na tua presença. Sentimos o teu Espírito Santo já operando em nossos corações desde o início desta reunião. Esse é o momento que nós queremos ouvir o que tu queres falar, Pai eterno. E que possamos falar somente aquilo que está no teu coração para as nossas vidas nesta noite. Esta palavra por si só, ela já é abençoada, Pai. Por isso nós te agradecemos e te louvamos, Pai, por tudo. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome o teu assento, glorificando ao Senhor nesta noite. Você está feliz com o Senhor? Amém. Apesar de tudo e tudo, você está feliz? Amém. Eu estou feliz, porque Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado da minha família.
Ele tem cuidado dos meus irmãos, que são vocês. Ele tem cuidado da nossa comunidade onde vivemos. Não há como não sermos gratos a Ele. E nessa noite eu quero falar um pouco com você sobre este homem. Hoje nós comemoramos o Dia do Gaúcho, 20 de setembro, onde nós olhamos para a história da Revolução Farroupilha e nós percebemos um povo que não estava contente com o que estava acontecendo. Os produtos a quais o gaúcho vendia e trabalhava, o charque e o couro, ele estava sendo muito desvalorizado, estava havendo demanda de outras regiões e outros países, inclusive para o Brasil. E não estando contente com o que estava acontecendo, decidiram então lutar por algo melhor. Então o gaúcho ele é tido como um homem de bravura. Eu já tive a oportunidade de estar fora de nosso estado e o gaúcho ele é muito bem visto nesta área. Mas eu quero nessa noite falar de um homem que teve uma vida de postura, uma vida de retidão, uma vida de perseverança, de conservar-se firme naquilo que ele acreditava, naquilo que ele cria, naquilo que ele tinha por convicção na sua vida. E você conhece a história toda de José, desde o início, quando ele então começa a ter sonhos, e ele começa a revelar os seus sonhos para a sua família, né? E eu não quero crer que José, quando ia dormir na sua noite, ele dizia: Deus me dê sonhos essa noite. A minha filhinha faz isso, ela está nos assistindo agora, juntamente com o seu vovô e com a sua vovó, beijinho a todos. E ela, à noite antes de dormir, ela faz uma oração. E nesta oração, algumas das suas palavras são: Papai do céu, abençoa a mim, a mamãe, o papai e todos da família. Me dê uma boa noite de sono e bons soninhos. Esta é a oração dela. Mas eu não quero crer que José pedia bons sonhos à noite, ou sonhos a Deus. Mas ele teve sonhos. E nestes sonhos ele revela para a sua família, aonde então começa a haver um descontentamento dentro da sua própria casa, dentro dos que conviviam com ele. Até o momento em que seu pai manda com que ele vá até o campo onde eles estão cuidando do rebanho e eles aprontam para ele. Jogam em uma cisterna. Depois tiram e vendem para os ismaelitas. Estes então o compram e ele vai parar na casa de Potifar, o comandante. E lá ele é muito bem visto. Ele continua sendo um homem de princípios. Ele continua sendo um homem de caráter. Ele continua sendo um homem que Deus o abençoa em tudo aquilo que ele põe a mão. Aleluias. Imagine, o que ele fizer, Deus vai abençoar. O que ele fizesse, Deus iria abençoar. Porque ele tinha princípios. Ele tinha caráter. Ele sabia naquilo que estava crendo. Na sua vida não é assim desta forma? Aquilo que você procura fazer com dedicação, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, as coisas não acontecem, Deus não abençoa? Esse é um passo muito importante que eu vejo nesse texto. Primeiramente, para Deus nos abençoar em tudo aquilo que nós colocarmos as mãos para fazer, nós precisamos ser retos e íntegros, corações voltados para Ele. Precisamos ter perseverança, precisamos acreditar naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Tenho visto muitas pessoas frustradas. Observo que muitas pessoas
desistem na caminhada. Hoje até tem bons planos, bons sonhos, bons projetos, mas de repente muda a direção, começam a se frustrar e começam a ir para outra direção totalmente diferente da direção inicial. E este jovem José, muito novo, com seus 17 anos, mas um homem de princípios, ele então está na casa de Potifar. E este homem coloca tudo na sua gerência. Tudo está ao seu cuidado. E de repente ele começa a passar por uma outra grande provação e perseguição. Quando a mulher desse Potifar o chama e faz uma proposta indecente para ele. E ele não aceita, porque ele tem princípios. Passa um dia, passa outro, todo dia a mesma história. Até que acontece que um dia, ninguém mais está dentro da casa, a não ser a mulher de Potifar. E José precisa fazer algo dentro dessa casa. E quando ele entra, ele então é abordado por esta mulher. Aonde ele se escapa, como diz o gaúcho, mas a sua vestimenta fica nas mãos dela. E ela então apresenta aos demais servos da casa, dizendo: olha, o que o jovem que o meu marido colocou dentro dessa casa fez comigo. E quando o seu senhor chega em casa, o que acontece? Ela conta para ele. E ele se ira e joga este jovem na prisão. Mas espera aí, a Bíblia não nos diz que tudo que José colocava a mão para fazer prosperava? Por que a prisão? Por que ser lançado numa prisão? É aí que nós não entendemos. É aí que muitas vezes nós, seres humanos, nós não compreendemos que pode tudo estar indo bem, mas de repente nós somos colocados em um lugar que nós não gostaríamos de estar. Eu acredito que se eu pedisse para você levantar a mão nesta noite, você que já passou por algo semelhante na sua vida, que é ter que deixar da posição que estava para ser lançada em outra, talvez você levantaria a mão e dissesse: comigo já aconteceu isto. Mas a Bíblia também me garante que mesmo lá na prisão onde José foi jogado, o Senhor era com ele. Aleluias. Porque o Senhor era com ele, porque ele tinha integridade, ele tinha caráter, ele tinha convicção. E o mais importante, ele saberia permanecer-se firme, perseverar no propósito dele. Quem sabe ele então começa a lembrar dos seus sonhos. Espera aí, mas e aqueles sonhos que eu relatei para os meus irmãos? E aquele sonho que lançou toda a confusão na minha família? Porque agora eu estou na prisão? Mal sabia ele que o Senhor, que o Eterno tinha um plano na vida dele, para salvar a sua terra, para salvar a sua família. Aleluia. Sabe que o Espírito Santo está me revelando neste instante? Que muitas vezes nós somos tirados de onde nós estamos, porque lá na frente Ele tem um plano para a nossa família, para alguém próximo de nós, ou para alguém que quem sabe está bem longe de nós. Nós não entendemos. Porque a nossa visão muitas vezes ela é limitada, eu não consigo ver além das paredes. Mas quando perseveramos,
Quando nós conseguimos compreender o que este jovem tinha de caráter na sua vida, nós então começamos a entender que mesmo na prisão, o Senhor começa a abençoá-lo. E tudo começa a acontecer ao ponto do carcereiro perceber que este jovem era diferente dos demais. Que Deus era com ele, e sabe o que acontece? Tudo começa a ficar ao seu controle dentro daquela prisão. Ele começa a cuidar dos carcereiros. Quem sabe começa a fazer até parte da administração, eu não sei. Mas acontece que lá dentro, 2 homens têm sonhos. E José revela os sonhos destes homens. E quando se cumpre, na vida desses 2 homens, o que foi lhe revelado no sonho, um deles é liberto da prisão. E o outro não escapa da morte. E o Senhor continua sendo com José. Mesmo aquele que teve a liberdade dentro da prisão, o preso ao qual saiu e voltou para o seu senhor está livre, passam-se 2 anos, então Faraó tem um sonho. E ninguém consegue interpretar o sonho daquele homem. E aí aquele ex-prisioneiro se lembra e diz, opa, lá na prisão tinha um jovem diferente. Tudo que ele fazia dava certo, acontecia. Deus era com ele. E ele revelou o meu sonho e aconteceu exatamente como ele revelou. Ó rei, chame ele. Passou 2 anos para ele ser lembrado. Aleluia. 2 anos. E o rei manda chamar. E ele revela os sonhos do rei. E sabe o que acontece? Começa a acontecer tudo então na vida de José. Ao ponto dele sair da prisão e voltar para os palácios. Você vê como é que é a vida, né, pastor? Está na família, no amor, no carinho do seu pai, porque ele era um filho mimado, ao ponto do seu pai fazer uma túnica para ele. Né? Era o filho queridinho. Né? Aqui tem um dos meus irmãos, Osiel, né? E às vezes tem mais um irmão que não está aqui conosco, mas Deus o abençoe, abraço. E às vezes a gente fica mexendo um com o outro. Não, você é o mimadinho da família. Né? E às vezes nem nós sabemos quem é, né? Depois quando eu chegar lá na casa do meu pai, eu vou perguntar lá. Mas este jovem está no carinho, no amor do seu pai. De repente ele é tirado daquele lar. Ele vai parar da cisterna nas mãos dos mercadores. Das mãos dos mercadores na casa de um grande homem, Potifar. De repente, desta casa, ele vai parar onde? Em uma prisão. Mas quando ele sai da prisão, ele começa a andar por lugares mais altos. Por quê? Porque Deus continuava com ele. E porque Deus continuava, precisamos frisar isso na nossa mente, no nosso coração. Deus era com ele, porque ele era íntegro, porque ele tinha caráter. Aleluias! E na sua vida, começa a acontecer que os sonhos começam a se cumprir. O interessante é que o pai de José, ele sente como a dor da morte do seu filho. Porque lhe foi passado que os animais do campo o devoraram.
Mas este pai não entendia que este jovem estava indo num caminho, num propósito que Deus estava preparando para ele, para que viesse salvar a sua família. Sabe o que eu começo a entender na nossa vida? Hoje nós olhamos para a nossa nação, nós olhamos para o nosso estado, nós olhamos para a política, nós olhamos para as escolas, nós olhamos até mesmo para, quem sabe, algumas igrejas. E nós não temos visto Deus operar, porque não há pessoas comprometidas. Ou quem sabe não há pessoas com caráter. Não há pessoas comprometidas com o verdadeiro cristianismo, com o evangelho. Ou até mesmo comprometido na sua simples tarefa, que lhe é cabível, devido à posição que ela está. Né? Nós vemos isso acontecer. Porque não há princípios. Porque não há caráter. Ou porque tem se deixado levar por uma direção em que muitas vezes o inimigo de nossas almas tem colocado na frente das nossas lideranças, de pessoas que estão em uma determinada posição que lhe foi cabível. Eu começo a entender que muitas vezes, na vida de nós cristãos, quem sabe Deus não está podendo fazer, ou não está acontecendo nas nossas vidas, aquilo que nós colocamos a mão não acontece, quem sabe porque nós estamos distantes de Deus. Quem sabe nós estamos dentro de uma igreja, quem sabe você que está na sua casa, meu querido, você é membro, quem sabe você é até dizimista da sua igreja, você faz parte de um hall de membros, mas você está distante do Altíssimo. Aparência eu posso ter, mas e o meu caráter? E a minha conduta? Hoje nós estamos aqui pilchados, né? Tentando ficar mais bonito, né? Nosso irmão ali está chique. Quantos irmãos aí, pastor? Eu posso esconder muita coisa. Posso ter uma boa aparência, mas e o meu caráter? A Bíblia me diz que este jovem, ele tinha boa aparência, ele era formoso. Mas isso não era o bastante. O que fez toda a diferença é que a Bíblia me diz que o Senhor era com ele. Aleluias! Hoje a nossa humanidade está tão distante dos caminhos do Senhor, porque o inimigo de nossas almas, ele está fazendo que nós nos distanciamos. Quinta-feira no estudo bíblico o pastor estava ministrando sobre a paternidade que está sendo destruída nas últimas décadas, por que não dizer séculos. Eu quase levantei a mão para interromper, mas eu às vezes ainda interrompo demais, então aquela hora eu me contive. Mas enquanto o pastor estava ministrando, o Espírito Santo estava me revelando uma palavra lá no início de tudo, no livro de Gênesis, quando Deus dá ordem, o que poderiam fazer, o que não deveriam de fazer para Adão e Eva. Sabe o que acontece? Da árvore não tocareis. E o que a serpente faz? Ela chega no ouvidinho de Eva e diz: o que é mesmo que você não pode fazer? Ou seja, ela começa a questionar. Ela começa a colocar em questionamento. Eu até quero ler aqui para você. Ela começa então a colocar em questionamento. E ela diz assim: o que mesmo que você não pode fazer?
E Eva diz, do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis, nem tocareis nela para que não morra. E a serpente então ela faz o quê? Até então ela estava questionando. O que mesmo você não pode fazer? Agora no versículo 4 ela diz assim, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Ela começa a trocar uma verdade por uma mentira. O que até então Eva tinha por verdade, ela começa a dizer, olha, é isso mesmo. Não, não é bem assim. Agora ela já diz o seguinte, ó, porque Deus sabe, versículo 5, que no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos. Opa, e Eva começou a abrir os olhinhos. E como Deus, sereis conhecedora do bem e do mal. Aqui a serpente já afirma como a sua palavra uma verdade. Veja bem, primeiramente ela questiona a Eva, é isso mesmo? Segundo, ela troca a verdade por uma mentira. E por último, ela afirma dizendo, não, é porque você será como Deus. E é isto que Satanás tem feito nos nossos dias. Tem nos questionado, tem trocado as verdades por uma mentira. E por último, afirmando e pregando que a sua palavra é a verdade. É por isso que nós temos visto seres humanos estando indo à falência. Famílias sendo destruídas. Porque têm aceitado as mentiras de Satanás. Aleluias. Mas eu posso ver José nesta noite aqui. Aleluias. Eu posso ver pessoas nesta noite de caráter neste lugar. Aleluias. Irmão e irmã. Quando tudo liberar, quando não houver mais a pandemia, as coisas voltarem, quem sabe como era antes, embora eu não acredito. Mas quem sabe volte. Como será a sua convivência? Como nós, que temos aprendido as verdades do Evangelho durante essa pandemia, temos que assistir muitas vezes o culto online, não podemos estar reunidos, como hoje temos um número maior de pessoas aqui neste lugar, mas aprendemos que precisamos perseverar, mas também vimos quantas pessoas que não voltarão mais a sentar nesses bancos, porque esfriaram na fé. José estava firmado nas suas convicções, no seu caráter de postura, naquilo que ele tinha aprendido. Eu poderia dizer que no momento de tribulação, no momento de pandemia na sua vida, foi o momento que ele perseverou firme. Eu não sei como está a sua vida. Eu não conheço a sua vida. Nem o seu caráter. Sua personalidade. Mas Deus conhece. Deus te vê quando ninguém mais te vê. Preservar é manter-se firme quando as situações são adversas e até mesmo parecem impossíveis.
Nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Há uma frase, há um dito popular que diz: Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e Deus não falha. Deus chega no tempo certo, na hora certa, no momento exato. Deus está chegando para a sua vida. O seu momento está chegando. Talvez você esteja na prisão, mas Deus está olhando para você. Porque a sua vida está sendo guiada por Ele. Talvez para você pareça impossível, mas o tempo de Deus prevalece. O tempo de Deus é o melhor tempo para mim. O tempo de Deus é o melhor tempo para você. Aleluias. O sonho de José se concretiza 13 anos depois. Que idade o Samuelzinho tem? 10. Mais 3 anos ainda. 13 anos. Este é o tempo que demorou para se concretizar os sonhos na vida de José. Mas nós somos um pouquinho impacientes, né? E às vezes nós queremos, como diz, para ontem. Né? Às vezes alguns clientes me ligam e dizem assim: não, eu quero para ontem. E eu digo: passou então. O ontem já passou. Nós somos impacientes. E eu começo a pensar: José na prisão, por algo que não cometeu. E quem sabe nas suas orações ele dizia: Senhor Deus, eu ainda acredito nos teus sonhos. Eu acredito nos feixes. Eu acredito nas estrelas se curvando. Se foi o Senhor que me deu, é claro que os sonhos vão se cumprir. E os anos passam. E acontece o grande dia na vida dele. Porque ele permaneceu firme, fiel, perseverante. Se nós perseverarmos, porque temos fé, e precisamos ter fé, porque a Bíblia nos diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. E sabe como a fé ela vem? Ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Mas não seja apenas ouvinte, seja o quê? Praticantes da palavra de Deus. Há uma grande diferença. Eu posso ouvir e ouvir. Mas se eu não praticar, de nada adianta. Se eu não colocar em prática, de nada adianta. Sejamos nós ouvintes, mas não somente praticantes da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela nos dá direção. Ela nos abre o caminho. Tem uma história da minha época de criança. Eu vou contar para que você dê um pouquinho de risada. O Omar vai lembrar, ele já está rindo ali já. Quando eu era criança, jovem, então nós nos reunimos com os nossos primos e às vezes nós ficávamos até escurecer. E interior, você sabe, né, que escuro, é breu, você não vê nada, né? E um dia nós nos perdemos brincando, fazendo aquilo que nós sempre fazíamos. E de repente, eu olho para a rua e está escuro, a hora passou. E eu, puxa vida, primeiro que meu pai vai pegar no chinelo. Né? Casquei para casa. Peguei a minha bicicletinha, subi nela em frente à igreja ali, lá no Arroio do Padre. Pedalei a bicicletinha e fui andando para casa. E o vizinho, que é membro de nossa igreja, ele tinha uma lavoura de milho, plantação de milho, do lado da estrada. Né? E eu andando um breu, eu não via nada, eu fui a rumo. De repente eu só sinto pancadas na cabeça de tudo que é lado, eram as espigas de milho, porque eu tinha entrado no meio do milharal.
E esta história ficou marcada. Olha que interessante. Essas coisas que acontecem com a gente ficam marcado, porque desde aquele dia eu comecei a entender o que é a palavra de Deus. Ela é a luz que ilumina o meu caminhar. Se eu tivesse luz naquele instante, eu não teria entrado no milharal. Eu teria seguido o meu caminho em paz. Mas não houve luz. É por isso que o ser humano, ele se perde. Porque não tem na sua vida uma direção, que é a palavra de Deus. A luz que ilumina o nosso caminhar. E eu vou te dizer algo mais profundo. A Bíblia me diz que eu e você, nós somos a luz do mundo. Quem sabe se as coisas que estão ao nosso redor não estão indo bem, quem sabe é porque nós não estamos brilhando, iluminando suficientemente? Será que nossa personalidade é tão forte que sobressai aquilo que nós deveríamos ser? A nossa conduta de cristão, de um caminhar fiel conforme a palavra de Deus? Às vezes nós precisamos parar e fazer uma autoanálise na nossa vida. Você pode sair daqui com o seguinte pensamento: amanhã eu vou na concessionária e eu vou comprar um carro 0 quilômetros, porque esse carro não vai me dar problema. Realmente ele não vai te dar nos primeiros meses. Isso se for uma marca boa, senão você já viu. Mas passará os dias e você precisará fazer manutenção periódica. O avião, ele pode andar milhas e milhas, mas de determinado tempo em tempo, ele precisa repousar no hangar para fazer todas as manutenções necessárias, para que a vida de pessoas não caiam em perigo. Assim é na nossa vida. Nós precisamos parar. Nós precisamos fazer conserto. Eu não sei se eu sou um pouco chato, mas para mim a palavra de Deus só faz sentido quando ela mexe comigo. Quando eu consigo, através dessa palavra escutada, colocar em prática e fazer conserto na minha vida. Aí ela é válida. Eu quero finalizar nesta noite dizendo para você que você pode ser como José. Que você pode se tornar como José. A palavra de Deus nesta noite me mostra que se eu hoje consertar a minha vida, o que eu começar a colocar a mão, a partir de hoje pode começar a acontecer na minha vida. Veja bem, pode passar dias, pode passar meses, pode passar ano, 13 anos como na vida de José, mas vão acontecer. Mas para isto, eu preciso de caráter. Para isto, eu preciso postura. Para isto, eu preciso ser um homem, você precisa ser uma mulher, segundo o coração de Deus. Aleluias. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração nesta noite. Eu quero convidar o nosso pastor para chegar aqui. Qual situação você se encontra hoje? Você está na cisterna? Ou estão te levando para um lugar que você não sabe? Quem sabe você ouve, conversa assim, eu fico imaginando José, eu fico imaginando os mercadores conversando, o que vamos fazer com esse rapaz? Ele vale tanto, pagamos 20 ciclos de prata, mas ele vai valer 50.
E eu fico pensando, o que José pensava, o que ele sentia naquele instante. Mas chegou o dia que tudo se cumpriu na vida dele. Hoje é 20 de setembro de 2020. Daqui um ano, se Jesus não voltar, se Ele não nos chamar, eu quero te ver bem melhor do que hoje. Eu quero te ver bem mais crente do que hoje. Aleluia! Eu quero te ver bem mais firme na fé.